Olá! Agora, nessa aula, falaremos um pouquinho sobre a formação do perfil empreendedor. Então, antes de começarmos a falarmos um pouquinho da teoria e definição dessas características e desse perfil dos empreendedores, eu vou chamar aqui 3 histórias de 3 empreendedores para que vocês conheçam um pouquinho da história deles, como que surgiu a ideia, o negócio do empreendimento, qual que é a inovação que eles incluíram no negócio dele, qual que é o fator inovador, quais características empreendedoras, pessoais que eles produzem, que eles possuem, e até as assessorias. Tá? Assessorias vai ser um tema de uma próxima aula, porém, eles já trazem aqui as assessorias que eles tiveram, que ajudou eles a consolidar, a gerir esse empreendimento deles. Vamos conhecer, então, 3 histórias de empreendedores de sucesso. Vamos lá? Então, na verdade, quem começou tudo isso foi minha avó, lá em 1900 e bolinha, e ela fazia mesmo na cidade, foi uma das primeiras que começaram a vender sushi na cidade. E aí, quando nossa família passou por um momento de necessidade, a gente começou a vender e a gente viu que era um negócio muito legal, né? E aí, o ano passado, eu precisava ir para a Califórnia e precisava de um dinheirinho, de uma graninha extra, e eu comecei a voltar a fazer o sushi. Aí o que aconteceu é que todos os clientes voltaram e a gente viu que a demanda era grande e que o pessoal realmente gostava do nosso sushi. E a gente foi convidada para entrar numa feira, que é a Feira do Parque dos Ipês, todas as terças-feiras, das 5 às 10. E lá aumentou mais ainda a clientela. Nisso, o vereador Maurício Lemes convidou a gente para uma reunião aqui na UFGD e só podia entrar food trucks. E a gente começou a correr atrás do nosso food truck. Aí a gente adquiriu esse bus, na verdade, né, que é um food truck, e começamos aqui, na verdade, segunda-feira, ou seja, 3 dias atrás, e está sendo muito legal. O que eu acredito do empreendedor é que ele precisa ser uma pessoa que agarra as oportunidades, né? Então foi uma oportunidade que surgiu e a gente realmente começou a correr atrás, e a gente viu que é um segmento que está crescendo muito no Brasil. Food truck nos Estados Unidos já vem há vários anos, no Brasil começou agora. Acho que em Dourados esse food truck é o primeiro, né? Então o empreendedor ele precisa ter essa sacada de ver o mercado, as coisas novas que estão chegando, né? E na verdade a gente continuou uma coisa que a gente já vinha fazendo e vimos que era muito interessante mesmo. Então acho que o empreendedor precisa ter essa sacada, né? De olhar uma oportunidade, de agarrar ela e de não ter preguiça mesmo, porque aqui é muito ralo, a gente trabalha das 6 da manhã às 11 da noite, sem parar. Então, se você olhar no Brasil, a maneira de fazer sushi ela é muito diversificada, né? Tem doce, tem de todos os tipos. E uma das coisas que a gente trouxe para Dourados, realmente fomos os primeiros, foi o Sushi Burger. É uma novidade que tem sido nosso campeão de vendas, né? É como se fosse realmente um hambúrguer, só que de sushi, com bastante cream cheese, com salmão, fazendo propaganda do Sushi Burger aqui. E o pessoal tem amado, então a gente precisa realmente estar inovando sempre, buscando novas inspirações. Essa inspiração veio de fora, veio dos Estados Unidos também. Então a gente precisa buscar esses produtos novos. Viram só que bacana? Né? A história do empreendimento do sushi, né? O caminhão de fazer sushi. Então, né, vocês viram que ela trouxe, né, uma inovação. Inovação aqui, no caso dela, em vários sentidos, né? Uma inovação para Dourados, porque não existia até então nenhum food truck, né? Nesse formato em que ela começou, né, o negócio dela. O hambúrguer, né? O hambúrguer de sushi também, que é uma inovação que até então, né, não tínhamos aqui na cidade. Então, olha essa visão empreendedora, né, de trazer inovação e que realmente tem, né, você viu que ela tem dado certo. É uma empresa que está no começo, né, não sei se vocês prestaram atenção ali, mas ela fala que o dia da entrevista era o 3º dia de vida do empreendimento dela, tá? Mas olha como que ela coloca ali que teve o quê? A inovação, que eles se preocuparam de trazer algo novo, algo diferencial que realmente chamasse a atenção do público, né? Dos consumidores, algo que seja atrativo. Vamos agora conhecer mais um caso de sucesso, agora o caso de uma inseminação artificial de bovinos.
também aqui da cidade de Dourados. Fui convidada para ser sócia da empresa por uma prima e pelo meu irmão, que são veterinários. Depois de 3 anos de empresa, eles saíram da sociedade e entrou um novo sócio. Nessa época eu já estava à frente da empresa e estamos aqui até hoje. Acredito que tenho algumas características empreendedoras, né? Talvez a principal delas tenha sido a persistência nesses últimos anos. Foco, determinação, a busca em sempre fazer o melhor, né, foram fundamentais nesse sentido. E a paixão pelo que faz, o amor, a dedicação, isso é fundamental para qualquer negócio. Isso, há 6 anos atrás, em busca de tecnologia inovadora, nós decidimos nos tornar afiliados de um grupo, que é o Grupo In Vitro Brasil, em busca de tecnologia avançada. Na época foi uma decisão bem difícil, porque isso aumentaria os nossos custos inicialmente, mas foi um grande diferencial. Com isso, a gente tem a tecnologia mais avançada na produção in vitro de embriões e tem diferencial, que é a parte de congelação de embriões bovinos. No início, nós fomos incubados da incubadora Fênix, né? E foi primordial para o início da empresa, foi um suporte bastante importante. Em 2008, eu participei do Empretec do Sebrae, que me ajudou muito a desenvolver as características para a empresa, né, para o negócio, como empresária. Olha só, então aqui, né, um caso de disseminação de bovinos, né, uma empresa que já é mais velhinha, que já está aí estabelecida no mercado há um tempo maior. Então a gente pode ver que também teve ali a questão da inovação, onde eles mudaram tecnologia, investiram em uma tecnologia diferenciada. Tá? Eles assumiram um risco, né, onde eles aumentaram os custos, né, isso teve um custo maior, porém, né, obteve sucesso, a inovação deu tão certo que isso deu certo, mas o risco, né, no caso deles, existiu por conta de que aumentou muito o valor, o capital que eles tiveram que investir ali, tá certo? Vamos conhecer agora o nosso terceiro caso de sucesso, que é de uma empresa de tecnologia, também estabelecida aqui na cidade de Dourados. Tá, quando era na época eu estava no 3º ano da faculdade, a gente já via a possibilidade de criar algum negócio inovador, porque como a gente fazia computação, essa tecnologia nas empresas era muito precária. Existia um computador, mas não existia um software inteligente para resolver as questões. Então a gente viu um buraco, né, no mercado comercial, e a partir daí, antes de terminar a faculdade, a gente já construiu a empresa, dentro da própria universidade. Essa foi uma grande oportunidade que a gente percebeu de mercado, que era assim, tinha um hardware, já tinha um computador, mas não tinha um software que resolvesse essas questões, principalmente as questões fiscais da empresa. Exatamente, antes de terminar o curso, nós se reunimos em quatro acadêmicos, né, da computação, e a gente viu que isso era uma falha no começo, tinha que ter pessoas de outras áreas como contábeis, administração, etc., para ser um pouquinho mais diversificado, para o negócio poder crescer um pouquinho mais embasado. Mas construímos do mesmo jeito e conseguimos algum apoio da incubadora de empresa. Isso permitiu que a gente crescesse. Eu me considero empreendedor até porque as pessoas falam bastante sobre isso. Por que a gente faz? A gente não fica quieto. Se você pegar um histórico nosso, hoje da nossa equipe inteira, a gente foi até para Londres, porque a gente quis fazer alguma coisa que inovava em algum setor. Então a gente viajou, a gente inovou. O perfil de um empreendedor que eu vejo é querer fazer diferente ou querer mudar um processo que ele acha que é muito trabalhoso, muito custoso hoje e não desistir nunca. Isso eu chamo de persistência. Persistir numa ideia que você acredita que tem solução melhor que você pode aplicar, tem que fazer. E não se contentar nunca, você sempre pode melhorar. Se você inovar sempre, você está um passo na frente. Diferencial. A palavra tem que ser diferencial. Porque assim, no ramo de tecnologia, que é o nosso que a gente está hoje, para alguém fazer alguma coisa igual ou muito parecida é muito fácil. Basta um computador, um pouquinho de inteligência e programar, então é muito fácil. Então assim, se a gente sempre cria alguma coisa diferente do que os outros já fazem, isso é uma grande inovação da nossa parte. Então assim, claro, às vezes a gente não consegue inovar no ritmo que a gente quer. A gente acaba criando alguma coisa, vendendo para o mercado, dando assistência, isso aí acaba atropelando um pouco o nosso processo.
mas devagar a gente vai e cria um processo novo. Às vezes não cria uma tecnologia nova, não inventa um telefone, mas melhora um processo. Então assim, o item essencial é ser diferente naquilo que faz, aí você tem uma chance de crescer. Então, eu fiz computação e naquele ano surgiu uma incubadora de empresa. Então a gente viu uma oportunidade de alguém poder nos ajudar, porque a gente não sabia fazer nada, a gente sabia fazer trabalho de faculdade, resolver problema que os professores passavam. Aí surgiu uma incubadora, né, de base tecnológica que dava apoio para quem queria montar um negócio. Aí a gente foi lá, escreveu um projeto, deu certo. A partir daí, pela própria incubadora, a gente foi ligado ao Sebrae. A gente recebeu alguns cursos de gestão, de vendas, etc., de oratória. Eu não sabia nem falar direito, hoje eu consigo falar um pouquinho melhor do que antes. Isso ajudou bastante. Então o apoio teve sim, partiu dentro da universidade, pela incubadora de empresa e foi atrelado ao Sebrae. E a gente ficou vinculado algum tempinho com isso aí. Hoje a gente está independente, mas a gente sempre procura dar um apoio para a incubadora e receber apoio deles. E o Sebrae também. Olha só, o que a gente pode ver aqui em comum nessas 3 histórias? Trabalho, né? Então todos os empreendedores precisam trabalhar, colocar a mão na massa, nem que seja na parte de gerência, de montar a estratégia, de planejar, de decidir o que vai ser feito, como que vai ser feito, porém, sempre trabalho árduo, o empreendedor não trabalha pouco, porém, diferente, por exemplo, às vezes daquele funcionário que às vezes trabalha e não se sente às vezes recompensado ou remunerado da forma que gostaria, no caso, o empreendedor, ele trabalha às vezes muito mais, na grande maioria das vezes o trabalho é muito maior, é árduo, ele sai daquela zona de conforto, tá? Então engana-se quem pensa que ser empreendedor, ser dono do seu próprio negócio é fácil. Não, não é. Você vai trabalhar mais. Na maioria das vezes, você trabalha muito mais do que quando você tem um emprego. Né? No caso ali, todos trabalham. Viram que a menina do sushi ali cita até o horário de trabalho dela, né? Das 6 da manhã às 11 horas da noite. Tá? Isso ali provavelmente é o tempo que ela está ali atendendo o cliente, mas fora disso, com certeza, ela deve ter ainda ali o trabalho de planejamento, né? De pesquisar de tendência, enfim, de pensar nas inovações, o que vai ser feito. Tá? Então, é um trabalho que, na verdade, não para. O empreendedor não para. Ele sempre tem o quê? Sede por algo mais. Novas ideias surgindo, inovar aqui. E essas inovações, quando a gente fala em inovação, não precisa ser necessariamente grandes inovações que vão revolucionar. Tá? Então, o empreendedor ele pode inovar em pequenas coisas, desde uma forma diferenciada de atender um cliente, trazer uma forma nova de atender, um produto novo, se especializar um pouquinho mais em conhecimento do produto que ele vende para na hora, por exemplo, para quem trabalha com venda, poder passar mais informação para o cliente sobre aquele produto que ele está vendendo. Isso traz uma segurança para o cliente, ele consegue vender de forma mais satisfatória, com isso ele consegue o quê? Fidelizar, para que o cliente sabe, olha, naquela loja, naquele empreendimento, eu além de ser bem atendido, sair de lá com o produto que eu preciso, eu vou sair com um conhecimento um pouco maior. Né? Eu vou ter mais informações, eu vou ter um bom atendimento. Né? Então, pequenas coisas que o empreendedor pode ir fazendo para inovar. Às vezes mudar a embalagem, trazer uma opção diferente, incrementar aquele produto. Né? Enfim, outra coisa, capacitação. Né? O último exemplo ali da empresa de tecnologia, o Adilson cita que ele não tinha a maior noção do que era ser um empreendedor, ele não tinha a maior noção de como que se abria uma empresa, então ele foi buscar assessoramento, no caso a assessoria dele foi incubadora e Sebrae, e aliado a isso, muito estudo, além do conhecimento que ele já tinha de programação, por ser a área de atuação dele, que na época, quando começou como acadêmico ainda do curso de Ciência da Computação, mas ele foi sempre em busca do quê? De aprimoramento, de melhorar aquilo que ele tinha como deficiência e como pontos fracos, que é o que a gente chama. A dificuldade dele de falar em público, né? Ele superou, melhorou isso com um curso de oratória. Enfim, vocês veem que nem sempre é necessário uma grande inovação que vai revolucionar o mundo. Pequenas coisas, pequenos atos que a gente faz, que a gente muda no decorrer do dia a dia dentro da nossa empresa podem trazer, sim, grandes resultados. Vamos continuar agora a nossa aula, vendo novos conceitos, para a gente
aprofundar um pouquinho mais. Então, assim, a gente está aqui falando o tempo todo que ter uma ideia, acreditar nela, você viu que aquela ideia pode se tornar numa oportunidade concreta, que é viável aquela sua ideia, você coloca em ação e a mágica acontece. É um mar de rosas, você não vai ter problemas, enfim. Não é assim também, né? Engana-se quem pensa dessa forma. Então, quem diz que é fácil subir no lugar mais alto do pódio é mentiroso. Porém, aquele que diz que é impossível chegar lá é um sabotador de sonhos. Tá? Então, temos ali os dois extremos. Voltando àquele caso de quando, na aula lá atrás, eu disse que as pessoas, às vezes, tendem a se conformar e seguir o fluxo, fazer os padrões, né? Andar de acordo com os padrões que todo mundo faz. Quando aquela pessoa tem uma atitude que faz algo diferente, ela é tida como assim, um ser estranho. Alguém já olha ali para ela e fala assim, nossa, mas por que você fez assim se as coisas geralmente funcionam de outra forma? Então, a sociedade também tem muito essa postura de ficar rotulando e não aceitar muito bem, às vezes, de primeiro momento, que aquela pessoa teve, às vezes, uma postura diferenciada, né, acreditou naquela ideia e fugiu daquele padrão. Né? Então, temos também esse tipo de situação. E, às vezes, no mesmo momento que aquela ideia deu certo, o negócio cresceu, né, as pessoas, a sociedade viu que aquele negócio deu certo, essa mesma sociedade se volta, né, para aquele empreendedor para aplaudir, falar, olha, realmente, a sua empresa deu certo, né, você acreditou, você realmente tinha razão. E, por consequência, se em algum momento aquele empreendimento não dá certo, acaba fechando as portas, o que acontece? Essa mesma sociedade aponta dedo e, nossa, mas eu te falei, né? Quando você começou, eu te falei que isso não era o caminho, você fugiu dos padrões, enfim. Então, assim, é muito difícil para um empreendedor, né? Independente da área de atuação que esteja, é difícil porque a sociedade é assim, né? Tem esse hábito de ficar rotulando e apontando erros e acertos e querer dizer para as pessoas o que devem ou não devem fazer. Então, o empreendedor por si só tem essa postura. Não, eu acredito no meu produto, no meu trabalho, eu sei que vai dar certo, ele abraça a ideia, coloca amor naquilo que ele faz e dá continuidade. Trabalha para que as coisas aconteçam e ele vê o sonho dele se realizando e a consequência disso geralmente é o quê? É o lucro. Né? Empresas que dão certo e começam a gerar muito lucro, né? Aquece a economia de um país. E a questão da qualificação. Então, o jovem, tá? Tanto ele, um jovem de idade ou um jovem em empreendedorismo, que quiser ser bem-sucedido, ele precisa estar qualificado para enfrentar os desafios que lhe serão impostos. Então, conhecimento, capacidade é tudo. Né? Ele se preparar, entender realmente do que ele está fazendo, ter segurança naquilo que ele faz, conhecer as leis que estão ali em torno daquele negócio, conhecer produto, conhecer fornecedor, conhecer tudo, conhecer os clientes, saber o que o cliente quer, saber quem que é o fornecedor que pode trazer para ele um produto melhor, a um preço mais acessível, enfim, trazer as pessoas que realmente podem trabalhar, agregar valor, ajudar o empreendedor a desenvolver o negócio. Então, qualificação e capacitação sempre. Falamos muito até agora do que o empreendedor precisa fazer, que ele tem que ter visão, né, as características positivas, que ele é determinado, que ele é confiante, que ele acredita, que ele coloca amor naquilo que ele faz, né, assume riscos, enfim. Tudo isso são características e são perfis de quem realmente dá certo e tem sucesso. Porém, vamos começar a falar agora de alguns pontos que faz o processo inverso. Pontos chaves que implicam no fracasso. Né, que leva uma empresa, por exemplo, a fechar as portas. Coloquei aqui 10 principais erros. Então, o primeiro de todos, acreditar numa ideia e permanecer com ela muito tempo. Né? Então, você colocou uma ideia, aquele teu produto está dando certo daquela forma, eu não vou mexer. Aquela famosa história, em time que está ganhando não se mexe. Porém, até certo ponto, às vezes isso é válido,
mas que você não se esqueça de estar em constante análise do mercado para que você se antecipe aquelas tendências e veja se esse produto ainda vai ser aceito por muito tempo da forma atual como ele está. Ok? Então, não ficar com aquela ideia fixa. Sempre estar flexível, aberto a novas ideias ou a transformar aquela ideia. Remoldurar essa ideia. Não ter um plano de marketing. Então, aquela velha história, quem não é visto não é lembrado. Então, a tua empresa precisa ter divulgação, precisa ter um marketing, uma forma de ser lembrada, divulgação, vários meios. Hoje, as principais formas que nós temos para divulgar uma empresa é através do uso da tecnologia da informação, redes sociais, a internet está aí para isso. Então, com a popularização da internet dos anos 2000 para cá, facilitou muito a vida do empreendedor, porque no momento que ele lança um produto aqui, neste momento agora, eu acabei de lançar a menina ali, né, do sushi, o Sushi Burger. Então, ela acabou de lançar aqui, criar, ela já consegue jogar isso numa rede social que a cidade toda, o estado, o Brasil, o mundo, enfim, vai ver o que ela está fazendo e consegue divulgar e adquirir uma rede de clientes maiores que vai falando um para o outro. E com isso, ela consegue ter o quê? O feedback sempre do que os clientes estão achando. Então, ela colocou um produto que às vezes ela acreditou que fosse dar certo, mas às vezes o cliente não gostou. Então, o que ela faz? Através do feedback do cliente, ela pode o quê? Mudar. Então, sempre ter essa questão de divulgação e também se preocupar com o retorno disso tudo, tá? Não conhecer os clientes. Então, já falei um pouquinho disso, mas a questão é isso, é você conhecer, saber o que o seu cliente quer, o que ele busca, o que ele precisa e ouvir, saber o que ele realmente está buscando, de que forma que ele gostaria de ser atendido ou um produto que às vezes ele gostaria que você tivesse ali, enfim. Então, o feedback dos clientes é muito importante e hoje a gente se tem isso de uma forma muito rápida. Então, não é mais aquele... antigamente, você só tinha um retorno, por exemplo, quando alguém comprava o teu produto ou o teu serviço, e daí aqui, 1 mês, 2 meses, enfim, depende do produto, quando ele tinha que voltar ao seu estabelecimento para fazer a segunda compra, aí que provavelmente ele ia falar para você, olha, gostei ou não gostei. Não, isso acabou. Agora é tudo imediato com a ajuda da internet, as redes sociais, onde você pode ter esse feedback muito mais rápido e com isso também a gente ganha tempo. Ignorar o caixa. Então, o caixa também é o fundamental numa empresa. Você não misturar o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Gastar todo o seu lucro, o seu caixa. Sempre se preocupar em ter uma reserva, porque às vezes em momentos de crise ou dependendo do seu negócio, uma determinada estação do ano pode acontecer com que o teu produto não venda tanto, o seu serviço não seja tão solicitado naquele determinado momento por algum fator, fator climático, um fator econômico, uma lei que muda, enfim. Então, para que você também tenha essa preocupação de ter esse cuidado com o capital, com o seu fluxo de caixa, não ignorar isso. Ele é essencial, é um dos pontos assim, chave que fazem com que muitas empresas afundam, tá? Por não ter esse controle de caixa. Ignorar os funcionários. Então, o funcionário, ele é o principal aliado do empreendedor. Você tem que fazer com que ele trabalhe a seu favor, treinar ele à sua maneira, de acordo com que ele te dê um retorno, de acordo com as tuas expectativas, para aquilo que você precisa para o teu negócio. Então, ter essa preocupação de escutar, Às vezes, a sua equipe também tem alguém ali com uma ideia boa para te dar sobre o negócio, então você também ouvir, um pouquinho o que às vezes aquele funcionário tem para te dizer, às vezes ele pode ter uma ideia legal ali que pode te ajudar de alguma maneira no teu negócio. Então, muitos empreendedores já se acham autossuficientes e não têm essa postura de parar para ouvir um cliente, um funcionário, e isso muitas vezes pode ser prejudicial por alguns fatores. Não confundir probabilidade com realidade. Então, aquele empreendedor que ele é bem-sucedido, ele vive no mundo de probabilidades. Lembra que eu disse lá atrás que o empreendedor, quando ele coloca ele tem uma ideia,
ele pensa em concretizar, em tornar ela uma oportunidade concreta, real, na cabeça dele, ele já visualizou aquilo como concreto. Então, ele já tem aquela probabilidade de como que vai acontecer, ele já teve já mentalizou todo esse processo na cabeça dele. Porém, isso é uma coisa. Quando você vai analisar números, né, analisar os dados, é preciso que você tenha números reais, de acordo com números reais para se embasar, o que realmente está acontecendo. Então, se você previu que você ia vender, que você ia atender X clientes ao dia ou X clientes ao mês, uma probabilidade é essa. Porém, se a tua realidade foi inferior, foi 50% ou menos de 50% disso do que você preveu, você tem que trabalhar com quais números? Ah, mas porque eu achava que eu ia vender tanto. Não, você tem que trabalhar com o seu concreto, tá? Então, sempre ter essa centralização, esse pé no chão de realmente trabalhar com o real. Por mais que na mente do empreendedor tudo funciona já de forma mental. Ele vai mentalizando, se antecipando aos fatos e vendo as coisas se concretizarem, né, trazendo sempre um resultado positivo. Então, pé no chão na hora de analisar o que realmente está acontecendo na sua empresa. Não ter um plano comercial. Da mesma forma que é preciso que você tenha um mapa real, como as vendas estão geradas, assim como dos outros processos, né? E de onde elas têm que vir, de onde elas estão vindo. Então, né, voltando de novo, remetendo à questão da realidade, trabalhar com o que é real, com o mapa da situação real. Ser um realizador solitário. Não há como fazer tudo sozinho e crescer ao mesmo tempo. Selecione uma boa equipe e delegue responsabilidades. Então, não pense que um empreendedor, né, para quem às vezes está começando agora, ou quem vê, às vezes, no caso de sucesso de grandes empreendedores, pensam que ele fez tudo sozinho. Não. O empreendedor começa a ter um crescimento, né, a criar realmente uma base, né, concreta e firme da sua empresa quando ele começa a delegar. Então, o empreendedor, ele tem que, para gerir a empresa, fazer com que ela se mantenha, ele tem que se preocupar mais com a parte administrativa, organizacional, pensar, ser a parte pensante da empresa e trazer pessoas que façam o trabalho mais operacional. Então, ele tem que delegar funções, dividir as funções dentro da empresa e não querer abraçar o mundo sozinho, porque aí também ele se perde, porque é muita coisa. Um empreendimento pequeno, talvez ele até dê conta, mas um empreendimento de médio ou grande porte, impossível, e às vezes esse pensamento, né, às vezes até um medo, vamos assim dizer, de colocar uma função na mão de um funcionário, ele acaba querendo abraçar e fazer tudo sozinho e é onde ele se perde. Então, também é um momento ali de ter uma confiança, de treinar aquele funcionário para que ele trabalhe de acordo com o que ele realmente precisa, acreditar, confiar, né, que ele vai dar conta do recado e vai poder realizar aquele trabalho para você, de forma que você consiga dividir as tarefas da sua empresa. Outra questão principal. Você é um empreendedor, já está no mercado há um tempo, já está consolidado e você se acha autossuficiente também na questão de que você ser o seu próprio mentor, ou seja, eu me basto, as minhas ideias me mantêm, são suficientes, eu não preciso de nenhum conselheiro, de nem alguém para me dar uma ideia, para ninguém me dar um toque ali, olha, você poderia fazer tal processo diferente, você poderia incluir tal coisa no seu processo, ou você pode tirar, né, algum serviço, algum produto ali que não está tendo uma demanda tão boa. Então, ter essa flexibilidade também, ter essas pessoas que te ajudam, se espelhar, às vezes, em outros empreendedores de sucesso, porque quem busca empreender, na parte de adquirir aquele conhecimento do estudo, né, se aquela oportunidade realmente é viável ou não, é muito comum o empreendedor buscar isso em outros empreendedores. Então, procurar estudar, conhecer casos de sucesso, conversar às vezes com empreendedores que têm tido sucesso para saber como que faz, como que não faz, descobrir as características, o perfil que aquele empreendedor tem. Então, sempre ter alguém ali que você possa ouvir, que te dê ideias, estar aberto a mentores, né, a passar por um treinamento, por novas ideias para o seu negócio.
E a última delas, também que é muito crucial, é a desistência. Então, você desistir do seu negócio porque algo ali deu errado, algo não deu bem, você fixou muito, né, seguiu todo o seu plano, a sua estratégia em cima da probabilidade daquilo que você tinha visualizado, porém, no mundo real não aconteceu daquela forma. Porém, o empreendedor aprende com os erros. Então, que todo empreendedor, diante de um erro, de um fracasso, de um tropeço, isso seja o quê? Mais um motivo para ele continuar, para ele ir adiante, naquele segmento ou em outro. Mas ele usa isso como um aprendizado e não desiste jamais. Ele nunca desiste da ideia dele de ser empreendedor. Então, uma vez empreendedor de sucesso, ele não vai, por exemplo, admitir mais voltar a ser um funcionário de uma empresa. Ele não admite mais, por exemplo, ter um chefe. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, a questão é não desistir, é continuar, dar continuidade no teu sonho, no teu planejamento. Se não deu certo num ramo, pode tentar no outro ou mudar, mas a questão é persistência, acreditar e persistir, mesmo diante das dificuldades. Então, um erro também é muito comum, é isso, quando as pessoas se desmotivam, o empreendedor desmotiva e acaba não dando continuidade. Bom, finalizamos mais esta aula, né, mais alguns conceitos e ensinamentos aí que vocês adquirirem. Espero que vocês tenham conseguido absorver bem o conteúdo. Dúvidas já sabem, eu estou à disposição na plataforma durante a vigência da disciplina. E bons estudos e até a nossa próxima aula.